E aí, Cumbaiá, meu velho, tudo bem, cara? Boa noite, Rui. Como é que vai? Cara, tranquilo, velho. Na real, assim, como eu te comentei aí, eu tô um pouco curioso para saber como é que vai ser o bate-papo, Sim. porque vai saber, né? Mas eu gostei, achei legal a tua introdução aí. Pessoas que venceram o mundo. Pô, bacana, cara. É, Bacana. que bom, cara. Então, eu fico muito feliz de tu poder ser uma dessas primeiras pessoas que nós vamos conversar, né? O Rui é um amigão meu de muito tempo, né? De longa data. E eu acho que ele merece estar aqui. E eu acho que eu já começo, né, a nossa entrevista, Rui, te perguntando por que que tu acha que tu foi a nossa primeira pessoa? Por que que tu acha que tu é o primeiro que está começando essa série de entrevistas? Cara, olha só, começou bem, né? Assim, primeiro porque eu me escalei, né? Primeiro porque eu disse, ó, eu quero participar disso aí. Mas agora pensando sobre isso que tu comentou no início aí, cara, eu fico honrado e eu sinto que eu venci o mundo, sim. Eu sinto que passou muita coisa pela minha vida, como passa de todo mundo, né, na realidade. Mas aconteceram algumas coisas muito importantes comigo que me fizeram sentir que eu venci. E independente de quantos anos eu vou viver na minha vida, é legal de pensar que a minha vida está sendo bem vivida. Uhum. E que tipo de coisas que fazem tu justamente pensar isso, Rui? Que tu é uma pessoa vencedora no mundo, né? Quais feitos da tua vida tu acha que tu considera para que tu te considere um vencedor? Bom, primeiro a criação que minha mãe me deu, eu acho que Uhum. começa legal aí, que eu acho que minha mãe me deu uma criação que me permite, além de olhar o mundo de cabeça aberta, de cabeça erguida também. Uhum. Então, eu consigo enfrentar o meu dia a dia de maneira bem prática. Isso para mim é muito bom. E o que me aconteceu, foi a melhor coisa que me aconteceu foi os concursos que eu passei aqui dentro da área que eu me propus a trabalhar. Uhum. E além disso, trabalhando nos concursos, eu trabalho feliz. Então, se tem Uhum. algum colega meu aí assistindo, vai saber que quando eu estou no trabalho, eu digo, gente, enquanto a gente está aqui, a gente tem que ser feliz, porque são 8 horas por dia que a gente passa aqui dentro. Uhum. 8 horas por dia de um dia que a gente fica acordado 16. Então, Uhum. metade da nossa vida está dentro do trabalho. Se tu for infeliz no trabalho, tu está sendo infeliz metade. É muito É tempo. verdade, é verdade. Então, eu acho que isso é uma coisa que sempre me traz alegria de pensar que eu sou feliz no meu trabalho e eu consigo ter os meus hobbies, que são coisas que eu também gosto muito. E daí eu não Uhum. ganho nada com isso, mas aí para mim eu preciso, Sim. sabe, me vender para vender uma música ou alguma coisa assim para ver se eu ganho alguma grana, né? Uhum. Sabe que é legal tu estar falando do teu trabalho, porque é justamente esse um dos motivos pelo qual eu gostei que tu foi a primeira pessoa, porque eu admiro muito o teu trabalho, né? Para quem não viu ali na nossa introdução, o Rui é professor de matemática e de física, e eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, principalmente no nosso contexto aqui de Brasil, isso é super importante, né? E das coisas que eu conheço que tu faz do teu trabalho, eu acho que o Rui é um professor diferenciado, né? Um professor de escola pública, que é já por si só um desafio, e que tu tenta transmitir o teu conhecimento de uma maneira única, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho isso legal também. O principal, assim, que me consegue me fazer dentro do meu trabalho gostar do que eu faço é me identificar com a gurizada. Uhum, Porque eu fui um daqueles caras que era o pequenininho na escola, que sofria bullying e apanhava. uhum, E, e hoje, quando eu tô na escola, tipo, a gurizada me procura para me cumprimentar, eles me colocam lá em cima. E isso era meio que um sonho meu, né? Eu tinha um sonho na minha vida de ser um cara, porque na escola eu não era reconhecido, eu era aquele pequenininho tosco que apanhava e tal. Então, quando eu tô lá, eu acabo que eu consigo olhar na gurizada e pensar assim, poxa, que legal que eu tô aqui hoje como uma autoridade e eu posso fazer diferente para aqueles caras que estão sofrendo que nem eu sofri. Então, uhum, cara, fica automático, tá entendendo? Eu uhum, ficar fazendo um trabalho todo planejado. Eu simplesmente chego e começo a atuar, sabe, cara? Porque é como se eu estivesse realizando um sonho. Então, claro, rotina, acordar cedo, caderno de chamada, ter que, sabe, várias burocracias. A minha gata vai passar. Nenê, eu tô conversando agora, né? Tô conversando. Deixa a Nenê participar aí com a gente. Ó. Então, a burocracia atrapalha um pouco, cara, mas
a gente tira de letra e segue o baile. Obrigado pelas palavras, inclusive, cara. Valeu. Valeu mesmo. Pois é, justamente num lugar que tem bastante burocracia que tu está falando, que às vezes é difícil de implementar coisas novas, que tipo de coisas tu tentou fazer de diferente no teu trabalho para poder, de alguma forma, passar por isso que tu falando, uma mensagem legal para as pessoas, né, para a galera jovem que tá na escola. Que tipo de coisas tu fez diferente para isso? Bom, pois é, assim, primeiro, dentro da sala dos professores, eu sempre tento fugir do lugar comum, daquele papo de aposentadoria e aluno é isso, aluno é aquilo, não sei o quê, e que finalmente é sexta-feira, que droga, que segunda-feira. Então eu sempre tento primeiro, dentro da sala dos professores, cara, mas todo dia é dia. Uhum. Sexta, por que vocês não ficam felizes na terça? Tipo, é vida, a vida está acontecendo. Então eu acho que isso é um ponto bem, bem importante. Uhum. Com os alunos, é isso. A minha aula ela não fica só baseada em explicação e exercício, enfim. Eu tento contar umas histórias, tento tirar um pouco o foco da matemática específica para Uhum. que a aula fique assim, mas não só mais dinâmica, mas às vezes eu conto algumas coisas que fazem com que eles pensem, pô, mas o senhor parece que fala a nossa língua, pô, o senhor Sim. parece um amigo. E por quê? Porque eu entendo, né, cara? Tu entende. A gente sabe como é que é a adolescência. E eu acho Uhum. que quando trabalha com adolescente, a gente tem que falar sobre certos assuntos. Por Uhum. mais que faça parte do currículo, por mais que a gente tenha que conversar, às vezes, um pouco duro, muitos alunos chegam na escola sem limites, né? Uhum. Porque os pais, por vários motivos, e não há julgamento aqui, não Uhum. dão limites, né? Isso vai, cada família vai ter a sua maneira. Então a gente tem que colocar, entende? Então, porque o professor agora, hoje em dia, não é mais só professor, hoje ele é isso, aquilo outro. Porque muitas famílias não têm condição de fazer isso, cara. Sabe? Uhum. Eu acho que essa consciência pode ser que me faça um professor diferenciado. Pode ser. Tu falou justamente de tentar aproveitar, né, de não só ficar pensando no final de semana, de tentar realmente curtir o dia a dia daquele momento, né, que tu tá ali dando aula e focado naquilo. Fora do trabalho também é algo que tu costuma fazer, tentar aplicar essa mesma cabeça que tu tem, né, no trabalho, tentar aplicar no teu dia a dia, na tua Sim. vida no geral. Sim, isso aí. Cara, é a lei da minha vida, é essa aí, cara. É o medo de que o tempo passe muito rápido. E ele passa. Uhum. Então, eu, às vezes, tenho crises, assim, né? Do tipo, porra, meu, vendo o tempo escorregar pelos eu não consigo escapar, né? Minha barba tá ficando branca, eu tô Uhum. cheio dos 35, então eu tô na segunda metade pro 70. Uhum. Então, eu tento, é verdade, o máximo, por exemplo, eu tô acordando cedo. Por que eu tô acordando cedo? Para aproveitar melhor o dia, olha só. Sabe? Parece um pensamento de quem já tá, sei lá, eu com 60 anos, né? É. Mas quase como se fosse um mantra, assim, ó. Aproveita o tempo, porque a vida é uma só, não existe outra vida. Cara, quando tu morrer, acabou tudo. Então, Uhum. é uma mensagem pesada, ao mesmo tempo é o que me faz caminhar até a padaria para comprar um pão e Uhum. sentindo o ar, sentindo o cheiro de nostalgia, sentindo o ar frio pegando no rosto, coisas que quando o cara é mais novo, o cara não tá nem aí, né, meu? Mas Uhum. chega um ponto que a gente começa a curtir, eu tô adorando, e sim, é a lei. A lei é feito o máximo do tempo possível, cara, porque ele passa muito rápido, é assustador. É. Assustador. Uhum. Pois é, nesses teus 35 anos de vida que tu está falando, né? Mas, como tu disse, metade de 70, né? Então, já estamos lá nos encaminhando mais para o final. Esses trinta e Segunda parte. cinco anos aí, o que tu diria que foi teu maior feito na vida, assim? Qual é o teu maior orgulho de ter conquistado? O que é teu maior feito? São dois. Um deles e um tá ligado ao outro. O primeiro, eu tenho que dizer que foi os concursos aqui de professor, cara. Isso muda a minha vida, cara. Mudou a minha vida. Porque eu era um cara até me concursar. Eu era vocês me conheciam naquela época. Eu era uma pessoa, eu tinha uma autoestima, eu tinha um jeito de olhar a vida. E quando eu fiquei professor profissional e eu comecei a receber por isso, e era um salário bom, Uhum. eu comecei a pegar a minha grana e comprar as coisas que eu queria comprar, sabe? E viver do jeito que eu queria viver. Aquilo mudou minha vida completamente. E aí, 8 anos depois, eu passei no segundo concurso aqui de Shangri-La, então são dois concursos. Então, cara,
maravilhoso. E Uhum. o segundo feito é justamente isso, foi conseguir pegar as tragédias que foram acontecendo na minha vida, que a maior de todas, a mais clássica, é o falecimento do meu irmão mais novo, que foi Uhum. uma tragédia muito brusca na época, e conseguir pegar o limão e fazer limonada. Eu peguei todas essas coisas e comecei a viver. E eu Uhum. acho que isso é um feito muito grande, cara. Em vez de eu me ostracizar, em vez de eu me fechar numa depressão que eu já tive, eu saí da depressão e comecei a olhar a vida de outra forma. Eu acho que esse segundo feito, ele está muito ligado ao primeiro. Porque Uhum. se não fosse a minha profissão, cara, se não fosse eu ser feliz no meu trabalho e essa convivência, essa troca, Uhum. provavelmente seria bem difícil, velho. Porque eu, antes de ser concursado, eu trabalhava no mercado. Trabalhar em mercado não é uma coisa fácil. E eu Uhum. sempre falo para os alunos, não estou desmerecendo o trabalho, mas ninguém sonha com isso, né, cara? Então, é um início de vida, assim, mas enfim, isso é uma outra história. Já Uhum. estou indo para outros lugares já. Uhum. É, pois é, tu falou desse momento difícil da vida, né, que foi o falecimento do teu irmão, e também tá falando de um modo de tentar encarar as coisas focado, né, de aproveitar ao máximo. Sim. O que tu acha que nesse momento, né, que foi talvez um dos momentos mais difíceis da tua vida, pelo menos o que eu conheço, o que tu acha que te ajudou a superar isso? Boa pergunta. Uhum. Bom, a primeira coisa foi que nesse momento aí eu descobri que religião não existe. Tá? Que Uhum. não existe, mas não existe segundo plano. Né? Então, Uhum. era uma coisa que trazia muito sofrimento para mim, para minha família toda, era a ideia de que meu irmão ainda estava vivo, Uhum. em algum lugar. Ah, mas então nós vamos tentar entrar em comunicação com ele e tal. Isso foi péssimo. E quando eu aceitei a ideia de que ele não existe mais, isso me ajudou. Isso me ajudou, Uhum. porque, porque isso, eu sou um cara muito lógico, né? Então, se ele não existe mais, eu vou sentir dor, sim. Mas eu não vou perder energia para me recomunicar com ele, porque isso não vai acontecer. Uhum. Foi uma coisa muito importante. Outras coisas que me ajudaram muito, obviamente, foi a ajuda dos meus amigos. Uhum. Os amigos estavam muito do meu lado. No dia do velório, minha casa estava cheia de gente. Uh, eu nem lembro direito quem estava lá, mas era muita gente, porque eu estava fora, eu tava em Sim. outro mundo, assim. Mas a ajuda dos meus amigos foi muito importante. Todo mundo entendeu muito bem, né? Ficou do meu lado, me abraçou, me puxou para si, o que é muito Uhum. importante também. Então essas duas coisas foram basicamente isso. Porque assim, dentro da minha família, eu poderia falar família, né? Mas a Uhum. família ali, quem foi a pilastra fui eu, né? Então, Uhum. posso dizer que a minha família me ajudou nesse ponto, porque eu segurar as pontas e ser um pouco mais frio nesse momento, sabe? Então, eu atribuo a essas duas coisas. A descoberta do meu agnosticismo e, Uhum. e os meus amigos que estavam do meu lado na época, com certeza. Uhum. Dá para ver, pelo que tu fala, que a amizade para ti é um valor bem importante. Né? Sim. Tanto que tu menciona isso como uma das coisas que, de fato, te ajudaram a passar por esse momento difícil. Como é que tu, de alguma maneira, tenta cultivar as amizades que tu tem? É, essa pergunta é complicada, cara, porque Não tem pergunta fácil aqui, Rui. não tem pergunta fácil. Não Olha tem aí. pergunta fácil. Cara, conservar a amizade, eu descobri que é uma das coisas mais difíceis que existe nesse planeta, nessa Uhum. nossa vida. Cada um vai para um lado, né, cara? Cada um tem sua vida, seus problemas, seu dia a dia. Então, eu já fui um cara, na época da adolescência, um pouco mais para frente, dentro da casa dos 20 anos, que eu corria muito atrás dos meus amigos, porque eu queria manter muito as minhas amizades. Então, eu era aquele cara que insistia, vamos fazer, vamos atrás, porque eu estava sempre procurando, ninguém me procurava. Era muito difícil que alguém me procurasse. Uhum. E tudo bem, porque eu queria manter as minhas amizades. E aí, com o tempo, mais para frente, mais velho, mais não sei o quê, eu comecei a cansar um pouco disso. Eu comecei a cansar um pouco de sempre correr atrás, e aí eu decidi, porque isso me machucava muito. Uhum. Machucava um pouco a função de só eu correr atrás. Acho que acontece com qualquer pessoa que fizer isso. Então eu tive que endurecer um pouco, e depois de um certo tempo, eu comecei a pensar que quem está na minha vida, está na minha vida. Eu não preciso forçar isso.
Uhum. Simplesmente está. Então, a partir daí eu comecei a fazer menos isso e aí eu descobri que as amizades começaram a se afastar mesmo, porque eu acho que é um caminho natural. Então, Uhum. hoje, saber, por exemplo, que eu e tu estamos fazendo esse projeto aqui, Uhum. que ninguém forçou nada, tá entendendo? A Uhum. gente conversa, a gente teve um piripi aqui, um piripi ali, mas aqui numa boa conversando. E Uhum. isso é natural da vida. Não adianta ficar forçando uma situação que um dos dois não quer, tá Uhum. entendendo? Então, então hoje, os meus amigos que ficaram e que fazem parte da minha vida hoje são os que fazem parte da minha vida. Simples. Uhum. E, cara, o número, mas aumentou a qualidade, com certeza. É muito bonito isso, cara. Amizade é maravilhoso. Eu sempre disse, é a minha família. A minha família Uhum. são os amigos, cara. Eu escolhi os meus. E às vezes essa escolha sempre foi uma coisa. Eu sempre tive amigos Uhum. maravilhosos. Eu adoro meus amigos, cara. Que bom, eu me sinto de uma maneira grata de poder estar entre o grupo de amigos que tu adora. Espero eu. Não, cara, isso aí. A gente é grato, cara, porque é natural. Entendeu? A gente é grato pela vida mesmo, cara. Porque se Uhum. não fosse, a gente não estaria. Simples. E eu acho que o que tu está trazendo é que a gente passa ao longo da vida por uma série de mudanças, né, Rui? E isso inclui as nossas amizades também, porque isso inclui, bom, certamente a gente se conhece desde 2005, 2004, 16 anos, né? Então, 16 anos é óbvio que a minha vida e a tua vida mudou, né? Mudou bastante. E a nossa vida ela vai mudando ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai se envolvendo com outras pessoas, com outros amigos, o trabalho ocupa muito a nossa cabeça. Verdade. Nesse período todo assim de mudança, lá desde que eu te conheço, de 2004 até hoje, que tipos de grandes mudanças tu acha que tua vida já passou? 2004 pra cá? Em Sim. 2004, quando a gente se conheceu, cara, eu era um cara completamente sem autoestima nenhuma. Né? Eu me detestava. Eu achava que eu era o lixo do tipo, o último degrau que uma pessoa pode descer. E eu tentava não demonstrar muito isso, mas eu era. Eu tentava ser diferente, eu tentava, mas eu não conseguia. Eu dentro da minha cabeça, eu estava sempre igual. E essa foi uma das maiores mudanças que eu tive, que está dentro disso que eu vim falando aqui durante o vídeo, né? Que é Uhum. justamente essa mudança que aconteceu. A minha psicóloga falou que quando meu irmão faleceu, eu não tive como me fazer de coitadinho. Era um Uhum. real, eu não estava me fazendo. Estava acontecendo de verdade. Então foi uma das primeiras vezes que a coisa realmente estava acontecendo, então eu tive que, cara, eu não vou sofrer. Eu vou sofrer, porque eu sinto dor até hoje, mas eu vou vencer isso aí. Uhum. E essa foi a maior diferença, cara. Porque as minhas namoradas sofriam comigo, porque eu era um cara completamente possessivo, completamente lento, egoísta. Os meus amigos sofriam comigo porque eu era muito possessivo, eu era muito chato, porque as coisas tinham que ser do meu jeito, se não fosse desse jeito, as pessoas. Eu ficava chateado, eu chorava, eu não gostava, eu emburrava. E, e aí faz. Claro, foi a minha terapia também, né? Esqueci, claro. Uhum. Também foram 5 anos de terapia que me transformaram também em outra pessoa. Né? Eu consegui olhar para dentro e eu fui fazer a terapia de peito aberto. Né? Uhum. Encarei tudo que ela tinha que. Se ela quisesse botar o dedo na ferida, eu tava lá para sentir a dor do dedo, não tava nem aí. Uhum. E a terapia me transformou, cara. Então, é isso aí. Eu acho que a maior mudança é a minha autoestima. É eu poder enxergar que eu sou um cara bacana e que isso muda completamente o panorama da tua vida. Uhum. Completamente. É como se fosse preto e branco e 4K colorido depois. Não tem palavras, eu não consigo explicar, cara. Aqui, a, a Vanessa está falando aqui, uma amiga minha, diz que o autoconhecimento mudou a vida. Eu acho que, de fato, né, a gente poder se conhecer é um processo incrível, né? É, Ah, não tem como explicar. O que eu sempre digo sobre isso é: se eu ganhasse na loteria, eu pagaria terapia para todos os meus amigos e minha família também. Cara. Eu sim. ia, eu ia sair distribuindo terapia. Bolsa Porque terapia. Ia ser o Bolsa Terapia. seria bom. Eu faria certo. Necessário nos dias de hoje, né? Cara, não tem explicação, velho. Eu falo isso, sabe por quê? Porque a minha mãe, ó, falando em terapia, a minha mãe não acredita em terapia.
A minha mãe, ela, além de não acreditar, acabou que ela me criou assim. Então, eu fui para terapia por própria vontade. Foi uma vontade minha, na época assim ninguém me incentivou. E eu falo para minha mãe, porque minha mãe, ela teve um AVC, o meu pai era alcoólatra e ela perdeu o filho. Quer dizer, isso tudo, cara, é uma receita para a pessoa ficar muitos traumas, digamos assim, né? Sim, sim. Eu insisto para ela ir, mas ela não vai e tal. Então isso também tem um peso para mim, porque eu acredito tanto que eu gostaria que muito mais pessoas fizessem, inclusive a minha mãe. Mas Ah, chegou uma pergunta aqui, Rui, justamente falando sobre isso, né? O pessoal tá curioso em saber em que momento que tu decidiu fazer a terapia, né? Chegou um ponto que tu pensou que tu precisava de ajuda, justamente já por essa criação, né, da resistência, tanto dos teus familiares, principalmente quando tu tá mencionando a tua mãe. Em que momento que tu, Rui, decidiu, então, que isso era importante? cara, o principal é que eu tinha uma namorada na época que ela sofria muito, né? E eu era muito possessivo e tal, e eu não queria ser daquela forma. Só que eu estava em depressão e tal, e eu conseguia me ver como duas pessoas. Eu conseguia me ver como um cara que queria ser um cara legal, e ao mesmo tempo, às vezes, a outra personalidade tomava conta e eu não conseguia controlar os meus sentimentos. Eu simplesmente não conseguia, eu sabia que estava errado. E eu falava para ela na época, eu preciso de psicólogo. Eu preciso tratar, e não é possível, eu tô vendo essas duas coisas dentro da minha cabeça, Uhum, sabe? Então foi isso. Foi uma. Eu não estava bem. uhum, Então eu pensei, pô, cara, eu preciso tratar. Como é que se trata? Um médico. uhum. Então foi isso aí, foi isso que aconteceu. Uhum. A Cássia está fazendo uma outra pergunta aqui, dentro desse caminho, se esse processo, né, de autoconhecimento, para ti, de alguma maneira, foi doloroso em algum momento. Ah, com certeza é. Com certeza é. Porque como eu falei antes, tem momentos da terapia que tu vai colocar o dedo na ferida, né? E a ferida dói. A Uhum. ferida dói. Ela se chama de ferida justamente por causa disso, né? Meus amigos, Acontece. são os meus amigos. Mas é isso. Então, como eu nunca tive muito dinheiro, eu pagava minha terapia e eu queria. Eu falava para ela: tu quer falar sobre tal coisa? Quero. Não, mas Uhum. eu não me interesso. Eu não quero saber se vai doer ou não. Eu quero porque eu tô aqui para isso. Uhum. Então, sim, doía, mas eu aceitei aquele desafio. E eu levei até o final. Passei por momentos horrorosos, é claro. Às vezes ela falava coisas que numa frase ela me Uhum. fazia chorar de chorar. A lágrima não vinha até o meu olho. Não, era uma explosão que fazia jorrar a lágrima. Quer dizer, é dor, né? É pura dor, né? Dor pura. Né? Então, mas, cara, ainda bem que eu tive essa cabeça de encarar. Eu encarei o processo. E foi bom. Ainda continua, né? Mas na época é como se eu tivesse uma coisa que precisava ser sanada, sabe? Uhum. E foi sanada. Uhum. Tu estava falando de que principalmente pessoas ao teu redor começaram, de alguma maneira, a te dar o indicativo de que era necessário fazer a terapia, né? Que isso estava gerando sofrimento tanto para ti quanto para as pessoas ao teu redor. Isso. Que ponto que tu acha que as pessoas, amigos, familiares, podem nos servir também de alguma maneira, não só como uma pessoa que vai nos dar o toque de que é preciso fazer a terapia, mas também para servir como um suporte, né? De que ponto que tu acha que essas pessoas ao nosso redor podem fazer isso por nós? Bom, eu acho que o principal é entender a pessoa que está ali, porque as pessoas estão agindo inconscientemente, né? E então o que os meus amigos faziam, inclusive, que é uma coisa que a galera falava muito na época, tipo, a gente sabe como é que tu é assim, a gente te entende, é assim. E isso, cara, é calor, né? A gente se sente acolhido quando uma pessoa fala isso para ti, mesmo sabendo que aquilo claramente deveria ser daquela forma. Então, os meus amigos entendiam quem eu era. E eu acho que amizade é isso. Amizade para mim, são duas coisas muito importantes. Primeiro, entender. Segundo, tentar ajudar. E esse tentar ajudar nunca é apontando o dedo, né, cara? É conversando. Conversando. É chegar numa boa, dizer, cara, mas
nunca pensou em tal coisa? Quem sabe tal coisa, não sei o quê? Quem sabe uma terapia, né? Isso eu acho que é uma maneira que, às vezes, a família, a gente é um pouco fechado para as pessoas da família. A gente tem alguma... Eu, pelo menos, sou assim. Eu tenho uma coisa com a minha família, mas os amigos têm um jeito mais... Porque com o amigo o cara vai falar e tu não vai... Tu vai ouvir, né? Tem mais liberdade também, né? De tocar em alguns assuntos. É verdade. Ó, cara, poxa, eu tô percebendo certas coisas, tu tá tudo certo, velho. Tu sabe que se precisar isso aí, tudo. Eu acho que isso aí é imprescindível, maravilhoso, e muitas pessoas não têm com quem conversar mesmo e acham que se for conversar vai achar ruim, né? Vai incomodar a pessoa, né? Sim. Então acho que eu acho que isso é importante, de chegar e tu te colocar, né? Dizer, ó, cara, eu estou à disposição. Se tu precisar conversar, se quiser conversar por 5 horas, eu vou ficar 5 horas te escutando, não precisa. Acho que é isso aí. Acho que é isso. O pessoal o Rafael aqui perguntou, que tu mencionou uma hora, né, de que tu chegou a ter depressão ou recebeu esse diagnóstico, enfim. Como é que foi para ti escutar isso do profissional ou tu descobrir que tu teve, né, depressão? Como é que foi? Cara, isso é muito louco, porque na realidade eu não tive diagnóstico de depressão. Tá. Porque quando eu fui fazer terapia eu já tinha passado. Mas eu fiquei no mínimo uns 2 anos, 2 anos e meio, em que, assim, a minha ex-namorada, eu tinha paranoias em relação a ela. Eu achava que estava todo mundo acima dela e isso me trazia muita dor. Então eu sonhava, eu não conseguia dormir, eu não tinha apetite, eu sentia dor no peito 24 horas por dia e teve um período que se eu respirasse fundo, eu começava a chorar. Então, foi o pior época da minha vida, com certeza. Porque foi um tempo muito pesado que eu não conseguia viver. Simplesmente, cara. Eu não tinha chão. Eu sentia dor apenas. E foram 2 anos disso. O meu sonho na minha vida, na época, era ter um dia que eu não tinha dor. E foi uma coisa que passou cara, talvez pelo tempo, porque foi muito tempo. Eu Sim. lembro até que eu tava na minha cama, assim, cabisbaixo, sentado na borda da cama, e eu olhei para cima, assim, olhar para as paredes, e pensei, cara, foda-se. Foda-se. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar o troco da ex-namorada, né? Que foi terrível, mas foi como se fosse um trem dentro de mim, assim, tu precisa se vingar, velho. Então a gente ficou mais 3 anos juntos, que foram mais 3 anos terríveis, né? Porque daí eu tava numa outra vibe. Enfim, cara, mas foi isso que aconteceu, tá? Eu não tive um diagnóstico, eu não fui. Tá. Depois de um tempo, depois que eu e ela terminamos, foi aí que eu fui pra terapia, e aí eu falei isso e tal, e aí ela conversou comigo sobre isso naquela época. Quantos anos tu tinha, mais ou menos, Rui, quando tu tava nesse período aí de maior sofrimento? Começou com 19 anos. Com 19 anos. Isso. E agora eu retomo um pouco, acho que o início da nossa conversa, quando tu estava falando do teu trabalho como Sim, professor. Tu perfeito. lida com um público, né, ali mais ou menos de 15, é isso? De 15 até que idade? Até? 13 a 16 anos, alguns têm 17. Tu consegue no teu dia a dia enxergar isso também, que tem muitos alunos que acabam tendo sofrimentos semelhantes ao que tu passou? Não sei se semelhante ao que eu passei, mas tem alunos em depressão direto. Direto. Então já aconteceu, né? O ano passado foi um ano que, no mínimo, umas 3 alunas, as meninas se aproximam mais, talvez por um pai, não sei. Mas chegavam em mim e conversando, dizendo, professor, eu estou em depressão, aí mostra corte no braço e essas coisas. E aí a minha psicóloga na época me ajudou, eu falei para ela isso, ela disse, Rui, não fala muita coisa, só te coloca à disposição e encaminha para a psicóloga da escola. Não fala muito, porque não é teu trabalho. E aí, porque o cara fala um troço, né, meu? E piora a situação, né? Vai saber. Ou alguma coisa acontece com a pessoa e, mas ela conversou com o professor fulano. Tudo isso. Então, isso foi tudo me dito. Então, foi bom para mim. Então, aí eu encaminho para a psicóloga, mas ao mesmo tempo eu chamo, converso, abraço, falo, ó, sempre que tu tiver que conversar, me chama, a gente conversa, não tem problema, a gente vai bater um papo, tu sabe como é que é, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Então, isso é bem legal, porque daí os alunos também, cara, se sentem acolhidos, cara. Querem, eles precisam, velho. E a gente vê realmente que em casa eles não têm esse acolhimento, velho. Não tem. Não tem.
Acho que nesse gancho aí veio mais uma pergunta da Júlia aqui de como é que manter a motivação, então, diante de tantas essas dificuldades que tu está falando no teu dia a dia de professor e também de falta de investimento na educação. Como é que Como mantém a motivação? manter a motivação? É o que eu comentei no início. Eu estou realizando um sonho dentro da escola. Para mim, cara, eu vou trabalhar, cara, eu vou feliz da vida, porque tudo isso que nós conversamos aqui, tudo isso faz parte do trabalho de professor. Tudo isso tá ali na nossa mão ali. Cada turma tem 25 histórias diferentes, né, velho? E aí tem aquele que o cara tem que botar limite? Tem, e o cara vai e faz isso. Tem aquele que o cara tem que dar um abraço? Vai lá e faz isso. E aí, a matemática, velho, eu vou te falar o seguinte, eu ensino matemática, sim, eu faço o que eu posso dentro do meu conteúdo, mas eu aproveito o meu conteúdo para fazer tudo isso que eu estou dizendo. Sabe, o conteúdo, para mim, ele serve como um gancho para chegar no aluno. É um gancho para ensinar o aluno a estudar. Né? Então, tem uma prova de polinômios lá semana que vem. Estudem, não vai ter consulta. Polinômios! Polinômios, eu ensino polinômios. Então, assim, o fato de fazer o cara estudar porque ele percebeu que se ele não estudar ele vai tirar uma nota ruim, é um ensinamento. Entendeu? A prova é um segundo plano, cara. O que interessa é ele aprender a estudar. Então, quando tu vê essas coisas acontecendo com o aluno, cara, isso te traz satisfação. Entendeu? Um cara que nunca gostou de matemática chegar para ti e falar assim, professor, eu tô pensando em ser professor de matemática, é satisfação. É vida, é alegria. Entendeu? Então, a motivação, ela vem do fruto do trabalho. Do fruto do trabalho. Um aluno que vem, te abraça e fala, professor, tu salvou a minha vida porque eu estava em depressão. Entendeu, cara? Eu vou falar o quê? Entendeu, velho? Tu mantém a motivação natural. Só que tem um problema com o Baiá. O cara, para fazer isso, o cara não pode estar na zona de conforto. E a zona de conforto é a pior coisa que a escola. A maioria, 90% dos professores está dentro de zona de conforto, que pensa assim, ó, se eu for me envolver nesses assuntos, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que me envolver com o aluno, eu vou ter que conversar, eu vou ter que dar a minha cara a bater. E isso a maioria não quer. E eu queria que os meus colegas fizessem isso. Tem que se ver como essa pessoa que é importante na vida do aluno, não como um professor apenas, mas como um exemplo e como alguém que pode tirar ele de um buraco, o buraco familiar, muitas vezes, né? Dar uma visão de futuro, ambientes, essas coisas todas, cara. Isso traz satisfação, tá? Isso traz a motivação ela vem com o fruto de todo. Tu falou que às vezes o professor ele tá ali e serve como uma inspiração, né? Como para o aluno, uma inspiração para ele poder virar um professor, para ele poder ser uma pessoa. Tem alguém que te inspirou na vida, Rui? Mais uma daquelas. Aqui, ó, é uma depois da outra, rapaz. Quem me inspirou? Bom, difícil não falar da minha mãe, né? Porque minha mãe é professora também. Eu não conheci ela como professora, mas a maçã não cai longe do pé, é o que dizem. Então, o que eu vou dizer? Eu sou professora e ela também é. Então, difícil não falar, né? Eu tive um professor na faculdade muito bom, que era muito louco, que foi o professor do Adriano também, que é o professor Cristiano, que ele era um professor de antropologia e essas coisas, ciências sociais. Ele me fez querer mudar de curso. Eu estava em matemática e eu queria fazer ciências sociais por causa daquele cara. Ele falava palavrão, ele não fazia prova, só faz prova quem quiser, essas coisas, e fazia as provas, sabe? Aquele cara mudou completamente minha visão de como ser um professor, de como ser um profissional também, porque no meu Instagram de professor tá assim, professor Rui, professor vida louca com seriedade. Isso me define como professor, que é basicamente aquilo que o professor Cristiano era na época ali na faculdade. Era isso. Então são essas duas pessoas que me influenciaram. Tu tá falando desse jeito de dar aula que é um pouco mais descontraído, de falar do humor. Na tua vida agora, pessoal, vamos falar um pouco sem ser na vida profissional. Que momento que tu considera que foi mais engraçado que tu já viveu na vida e que de fato te marca assim como pessoa? Como assim engraçado? Como é que seria um momento engraçado?
uma história que seja permitida pro horário, né? Que marcou, assim, que é aquela história que todo mundo, quando conhece o Rui, vai lembrar dessa história. Cara, olha, velho. Olha, tem inúmeras. Eu sou um cara tipo Forrest Gump, né? Eu tô sempre. Olha, a Mayra que. Deixa eu mostrar, ela, inclusive. Oi, Mara. A Mayra, coitada, ela escuta minhas histórias aqui todos os dias, né? Eu vou falar uma historinha então, que foi até o Gabriel que levantou no nosso grupo hoje de tarde, em homenagem a ele, eu vou falar, né? Que foi que eu sou um grande fã do cantor Falcão, né? O Falcão, aquele do Girassol. Eu escuto Falcão desde 1994, velho, desde o primeiro álbum. Eu conheço tudo do Falcão, sou fã mesmo, e gosto das músicas. Não é porque eu acho engraçado, eu gosto das músicas. E aí teve um show do Falcão em Guaíba, ali perto de Porto Alegre, e eu e o meu primo fomos. Eu e o Edu fomos lá, né? E aí a gente chegou lá e tal, a gente foi antes no lugar para comprar os ingressos. E aí os caras lá da festa, porque ia ser uma festa fantasia, e o Falcão ia fazer um som. Não era um show do Falcão, era a festa, a fantasia que o Falcão ia aparecer. E aí os caras disseram, ó, o Falcão vai estar em tal hotel. Ah, mas então tá. Então a gente colocou no GPS o hotel e foi pra lá, né? Aí ficamos lá esperando o Falcão chegar. E aí, daqui a pouco veio uma van, estacionou e ele desceu junto com uma galerinha. Aí eu fui, pá, o cara chegou, vamos lá. Aí eu falei, e aí, seu Marcondes? Ele olhou, opa, e aí, macho? Aí eu digo, ô, Falcão, que legal. Aí eu comecei a tremer. Tremer, que parecia assim um... Cara, eu tremia muito. Eu tremia dos pés até a cabeça, assim. Tem como me dar um autógrafo, Falcão? Aí eu tava com um CD que eu levei, né? Ele autografou, ele olhou pra mim, pro meu primo e falou assim, qual dos dois é o macho? Aí, sei que tal. Aí nós tiramos cada um uma foto com o Falcão, o que é uma coisa incrível, porque ele tava com óculos de grau, e quando ele tirou a foto, a gente foi ver a foto, ele tava com óculos escuros. Eu não sei ele fazer esse movimento, mas ele fez. Essa foto aí eu postei nas minhas redes sociais, foi um momento maravilhoso, foi maravilhoso conhecer o Falcão. Aí à noite, a gente foi para tal da festa, fantasia, eu fui vestido de padre, e nós compramos a pista premium. O que por si só tu ir vestido de padre já é irônico, né? Já é bem irônico. Foi uma ironia ali na ideia. E a gente comprou a pista premium e a gente ficou super perto do palco, assim, só que ninguém tava nem aí. Tipo, nem aí. E na pista premium tinha chopp liberado. Foi por isso que a gente comprou, inclusive. E aí, quando começou o show do Falcão, eu já tava louco, né? Tava em outro planeta. Tinha bebido pra caramba. Daí, rolou um sorteio de uma guitarra. E o dia do show foi dia 5 de setembro. Ou 5 de novembro. Um desses dois. E eu faço aniversário dia 5 de outubro. E aí os caras falaram assim, ó, vamos dar essa guitarra aqui para quem fizer aniversário dia 5. Aí eu, pô, o meu primo conta essa história que quando ele olhou pro lado eu já não tava mais. Eu já tava lá em cima já com a minha... Eu tava lá em cima com a minha identidade, assim, para mostrar. Só que eu acho que os caras queriam dar a guitarra para quem faz aniversário naquele dia. No dia do show, que era dia 5 de setembro, sei lá. Mas eu fui lá, mostrei a minha identidade, ele olhou assim. O cara devia estar pior que eu, inclusive. Beleza, só esperar um pouquinho aí, não sei o quê. Aí acabou a música que tava rolando, ele me chamou, aí o Falcão tava no palco, aí eu mostrei a minha identidade, o cara pegou, olhou assim. Tá, ganhou a guitarra, não sei o quê. Cara, ganhei a guitarra. Ganhei a guitarra porque eu fazia aniversário dia 5. Aí fui lá pra baixo e fiquei na grade ali, né? Pra olhar o show do Falcão, né? Com a guitarra. Assim. Com a guitarra? Aqui, né? Ninguém rouba essa guitarra. Ninguém rouba. Aí uma guitarra porcaria, né? Devia ser das mais baratinhas que tinha na loja. Inclusive é. Daí começou o show e é muito engraçado uma coisa que o Falcão chamava as músicas, tipo assim, agora eu vou cantar a música Onde Houver Fé que eu leve a dúvida. E eu, só eu gritava. Tipo, no ambiente inteiro, tu escutava só o meu grito. Cara, é claro, eu tava já alcoolizado, né? Mas, cara, eu depois, no caso, eu fiquei pensando, cara, que vergonha. Que vergonha que deve ter sido. Mas tudo bem, tudo bem. O show foi bem legal, acabou o show, eu
eu olhei que a porta dos bastidores estava aberta do camarim, né? Tipo, do lado do palco, assim, e não tinha segurança. Eu pensei, mas o que é isso? E eu fui. Acesso direto. Aí subi no palco, fui olhando, passei pela porta, fui caminhando. Quando eu vi, cheguei no camarim do Falcão. Aí cheguei lá, ele tava conversando com duas mulheres, né? Aí eu fiquei parado assim, né? Esperando, e ele conversando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando ele terminou de conversar com as mulheres, ele olhou pra mim e falou assim, ó, o cara que tá todo aí. Daí eu peguei, Falcão! Aí eu peguei e abracei ele, assim, que satisfação, cara, que satisfação! Aí eu disse, cara, eu escuto teu som desde 94 dele. Aí vou chamar a polícia. Aí conversei um monte com ele ali, cara. Foi assim, ó, um dos melhores dias da minha vida. Foi maravilhoso. Aí, para fechar a história, acabou tudo isso aí, né? Eu saí, deixei o cara lá também, não fiquei assediando pro resto da vida. Eu e meu primo, a gente foi pro hotel que a gente tava. A gente tava no mesmo quarto, né? Tinha 3 camas. Eu ia usar uma da ponta e ele ia usar da outra ponta. Eu acordei na cama do meio, pelado. Aí a gente foi saber. A gente foi. Cara, quando eu cheguei no hotel de madrugada, eu fui tomar banho. Aí eu saí do banho, tudo molhado, eu nem me sequei. Eu saí do banho e reto pra cama, puf, e dormi. Imagina o estado. Imagina o estado. Daí o meu primo, ele saiu antes, de manhã cedo, ele me acordou. Rui, tu tá pelado, Rui. Tu tá pelado, Rui. Aí quando eu acordei, ele já tinha ido embora. Cara, o quarto tava todo molhado, velho. Tudo molhado, a cama ensopada, assim. Mas, cara, maravilhoso. Maravilhoso. Que história, hein? Muito. Essa história é maravilhosa, cara, porque eu conheci o meu ídolo, né? E não só conheci, como bati um papo e aquela coisa. Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Falcão é um gênio, velho. Uhum. Aqui a Vanessa está comentando que o Falcão é gente boa. De fato, né? Parece ser. A hora do Chimas é a Vanessa. É a Vanessa, a Vanessa. Aí, Vanessa. De fato, parece ser, né, Rui? Gente boa. É. Para fazer tudo isso, né? Cara, podia ter me expulsado de lá, né? Uhum. Podia, é verdade. Então, além do Falcão ser gente boa, certamente o Rui também é gente boa, né? E a gente está chegando aqui no final, então, da nossa entrevista, né, Rui? Legal. Eu posso dizer que foi um prazer, eu acho que iniciar esse projeto contigo, de alguma forma te conhecer um pouco melhor também, né? E que as pessoas possam te conhecer também. Esse é o intuito desse projeto, que a gente possa conhecer cada vez mais e mais pessoas e criar conexões, né? Porque eu acho que uma das falas que tu mais trouxe aqui é a importância das relações, né? Da gente poder se relacionar com as pessoas. E acho que num momento tão difícil que a gente está vivendo hoje, aumentar a nossa fonte de relações, né? Acho que é primordial para a gente conseguir lidar de uma forma mais amena sobre tudo que a gente tá lidando, né? Verdade. Então, eu te agradeço muito, né, por ter topado participar, meio sem saber muito como é funcionar, né? Então, agradeço a tua coragem de estar aqui com a gente e agradeço também todo mundo que de alguma forma participou, que está aqui interagindo, que mandou pergunta. A ideia é essa mesmo, que a gente possa ir conversando nesse papo bem descontraído, que as perguntas vão surgindo, porque a gente quer conhecer pessoas, né? Assim, eu acho que todo mundo quis conhecer um pouquinho mais do Rui, né, nesse momento. Que legal. Então, como Cara, a gente vai fazer? Fala, Rui. Não, é só, eu quero agradecer também, né, velho? Porque, pô, legal, eu sou o primeirão e eu quero te dar os parabéns também pelo projeto. E eu tô muito orgulhoso, porque esse projeto aqui, quando tiver 10 mil inscritos e 10 já tiver assim na 40ª, tiver um monte de comentários e aí no númerozinho ali ter 3 mil pessoas assistindo, eu fui o primeiro, né, cara? Fui o primeiro. Isso ninguém vai me tirar. Eu fui o primeiro, cara. Então, parabéns pelo projeto. É lindo. Obrigado. Todo mundo tem alguma coisa para trazer. Com certeza, as pessoas são plurais, né, cara? Quanto mais a gente conhecer, mais pessoas a gente conhecer, mais realidade a gente vai conhecer. Muito legal, cara. Parabéns. Bom, obrigado que tu tenha gostado. Espero que todo mundo também tenha gostado. Verdade. Agora eu vou fazer aquele papel
de youtuber, de digital influencer, curtam, compartilhem, né? Isso. Façam parte do projeto, sigam Ativa o no sininho. Instagram, ativem o sininho, desloca para cima, tem todas essas daí, né? É. Mas, para encerrar, então, né, Rui, a ideia do projeto é justamente que a gente possa conhecer cada vez mais e mais pessoas. Então, como a gente vai Sim. fazer a partir de hoje, iniciando contigo, o Rui vai indicar, então, a próxima pessoa que ele considera que a gente deve conhecer a história, conhecer um pouquinho mais. Então, né, Rui, quem vai ser a nossa próxima pessoa? Legal, cara. Eu vou indicar um cara que eu quero muito saber as coisas que ele tem para dizer. Eu sou um fã declarado, ele sabe disso. E vai ser domingo que vem? Domingo que vem. Vai ser domingo que vem. Então, domingo que vem eu já estou ansioso para saber o que o meu amigo o mimoso Gabriel, tem para dizer. Muito bem. Gabriel Freire. Tá certo. O Rui vai me passar depois o contato do Instagram do Gabriel, porque eu não tenho, né? Não tem. A gente possa fazer, então, um contato com ele e poder organizar a entrevista. A ideia é que todo domingo, então, sempre às 18 horas, vai ter uma entrevista com uma pessoa diferente. Então, o Gabriel é o nosso entrevistado da próxima semana e a ideia é que o Gabriel também indique alguém para podermos, já está reagindo, inclusive, aqui, né? Para poder a gente continuar a nossa corrente, conhecer cada vez mais e mais pessoas. Só quero Então, dizer, mais uma vez. perdão, eu não vou indicar o Adriano porque seria uma coisa óbvia. Tipo, tá todo mundo esperando que eu indicasse o Adriano. Daí, não, eu vou. Gabriel. É, isso aí. Ou o Adriano ou a Maia. Daí eu fui no Mimoso. Saiu pela tangente. É isso aí. Então, eu queria agradecer mais uma vez a ti, agradecer a todo mundo, né, que todo mundo tenha um bom início de semana. Acho que a ideia de fazer domingo é justamente para a gente possa já ter um início de uma semana mais descontraída, né, que a gente possa utilizar esse horário para falar um pouco de coisas boas, conhecer mais histórias e poder conhecer cada vez mais e mais pessoas. Né? Então, pessoal, o que vocês acham? Vamos conhecer pessoas. Um abraço, então, para todo mundo. Até mais. Obrigado, Rui. Um beijo para ti. Bom final de semana e bom início de semana para todo mundo aí. Valeu.